Neste momento da novela, Tancinha vive uma forte crise em seu casamento com Beto e está decidida a se separar dele. Mas ela não vai perder tempo e ficar solteira. No tribunal, Tancinha e Beto ficam frente a frente, prestes a assinar o divórcio. O juiz dá início à apresentação e diz para cada um assinar o papel do divórcio. Ao juiz terminar de falar, Beto e Tancinha vão pegar a caneta rapidamente ao mesmo tempo. Mas os dois tocam as mãos e se olham com lágrimas nos olhos. E Beto fala para Tancinha assinar primeiro, porque ela é a mais interessada nesse divórcio. Tancinha então assina o papel e passa para Beto. Ele assina e os dois ficam muito comovidos, mas se separam. No meio disso tudo, Fedora, que ficou pobre, vai vendendo frutas na feira, mas ela não leva jeito algum para isso. Leozinho fica assistindo a cena e diz que isso tá muito ruim, e Fedora diz que é muito difícil de vender. De repente, uma moça aparece perguntando quanto está o quilo do pepino. Ao se virarem, Fedora e Leozinho se deparam com Tancinha. Fedora pergunta o que ela está fazendo ali e pergunta se ela foi rir da desgraça dela. Tancinha nega e diz que foi ali para consertar uma história que começou com briga, mas que tem que terminar bem. Ela revela que foi pedir desculpas. De uma forma irônica, Fedora pergunta se ela foi mesmo pedir desculpas, só porque Fedora é mais gata, mais estudada e melhor que Tancinha. Tancinha responde que, na verdade, é que ela não deveria ter estragado a festa de aniversário de Fedora. Leozinho diz que eles ficaram sabendo da história do pai dela. Fedora diz que não desculpa ela, porque se ela não tivesse invadido a festa dela, ela não teria conhecido Leozinho e ela não estaria na miséria hoje em dia, mas muito feliz. Tancinha pergunta se ela gostou de tudo isso. Fedora agradece e diz que Tancinha mudou o destino dela e abraça Tancinha. As duas comemoram muito, mas Leozinho diz que eles precisam voltar a vender e que tá difícil. Tancinha diz que eles não estão sabendo vender e revela que vai ajudar eles. Tancinha então aparece com Fedora toda emperiquitada, parecendo a ex-feirante. Fedora então sobe em um caixote e começa a pegar as dicas que Tancinha vai dando. Elas começam a se divertir e Tancinha vai vendendo junto com ela. Tancinha e Francesca chegam em uma casa na praia para passar uns dias para relaxar. Francesca diz que Rodrigo comprou essa casa para passar o final de semana com a família. Tancinha diz que ela sempre quis uma família. Francesca se senta com a filha e pergunta o que Tancinha está esperando para tomar a decisão dela. Tancinha diz que depois de tudo que aconteceu é complicado. Francesca então diz que de um lado ela tem um amor de infância, um homem que acompanhou ela a vida inteira, um homem íntegro e que tem um amor incondicional, desses que pouca gente tem a chance de conhecer. Mas de outro lado, ela tem um homem completamente apaixonado por ela, que chacoalhou ela e que fez uma loucura irresponsável para ter ela, e que é capaz de qualquer coisa para ter Tancinha, mas precisa do perdão dela para eles serem felizes. Tancinha se emociona e diz que quando a mãe fala assim, ela ajuda muito ela. Francesca diz que sabe que a filha não está nem com dúvida e nem dividida, e sim só com medo de falar com quem ela quer passar o resto da vida dela e quem ela ama de verdade. Tancinha diz que está claro para ela, mas que o pretendente precisa saber disso. De repente, Apolo e Beto recebem uma mensagem de Tancinha e ficam muito felizes. Na praia, Tancinha começa a falar para sua mãe que ele está demorando muito.
Francesca diz que de São Paulo até lá é pouco mais de 1 hora e que ele já deve estar chegando. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Haja Coração. Aproveita e me conta se você gostou que Tancinha ficou com o Apolo no final ou se você acha que ela merecia ter ficado com Beto. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Um carro chega e desce um homem dele, cuja identidade não é revelada logo de cara. Mas na cena seguinte já mostra Beto se encontrando com Tancinha em uma pedra na praia. Beto então revela que está tremendo de nervoso e que estava esperando o sinal dela. Tancinha diz que apesar de tudo o que ele fez com ela, ela não consegue ter raiva dele e que ele mudou e se transformou em um homem. Ela ainda diz que ele errou e que fez ela sofrer muito, mas fez ela muito feliz e diz que perdoa ele. Beto então solta um grito de desabafo e diz que ele estava esperando muito pelo perdão dela. Tancinha diz que quando alguém erra, mas se arrepende de algo, a pessoa merece uma segunda chance. Ele então diz que eles não estão mais casados, mas pede ela de novo em casamento. Ele se ajoelha, mas Tancinha manda ele esperar e levanta Beto. Ela então revela que se apaixonou por ele de verdade, mas que ela teve uma história linda de amor com o Apolo, mas que essa história foi interrompida e que agora esse amor tá falando mais alto e que precisa seguir o coração dela. Beto então diz que sabe que ela chamou ele ali para libertá-lo. Tancinha pede desculpas, mas diz que precisava resolver isso. Beto diz que é claro que ele está sofrendo, mas que ela ensinou ele a amar de verdade e agradece ela. Ele ainda diz para ela e Apolo serem muito felizes e sai. Depois de um tempo, outro carro chega e dessa vez quem sai dele é Apolo. Ele encontra com Tancinha e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ela então diz que quando Beto entrou na vida deles, muita coisa mudou e que Beto errou e fez eles sofrerem muito. Ela ainda diz que nunca vai cansar de pedir perdão para Apolo e diz que precisa ser sincera, já que ela ficou com Beto e Apolo também conheceu Tamara e que eles não podem fingir que nada aconteceu. Apolo diz que eles mudaram. Tancinha diz que eles mudaram graças ao que aconteceu. Ela então, chorando, diz que eles precisam tomar uma decisão. Apolo diz que se é para terminar, é para ela terminar logo. Tancinha diz que pelo jeito ele não viu o que está escrito na areia. Apolo se vira e vê a frase escrita: "Eu me amo você" na areia. Apolo fica aliviado e muito feliz. Ele então beija Tancinha e diz que jurava que ela ia terminar com ele. Tancinha diz que depois de tudo que passou com Beto, serviu para provar que Apolo é o homem da vida dela e diz que é com ele que ela quer passar o resto da vida. Eles então se beijam. Depois de algum tempo, o casamento de Tancinha e Apolo chega. A cerimônia bem íntima, onde só estão presentes os filhos de Tancinha, Francesca e Nair. A cerimônia começa e Bia entra jogando as pétalas, dizendo que esse é o dia mais feliz da vida dela. Apolo diz que o dele também. De repente, Tancinha aparece no corredor central, vestida de noiva. Ela vai entrando sozinha e chega ao altar. Apolo diz que ela está linda e Tancinha diz que eles esperaram muito por esse dia. O juiz de paz começa a dizer lindas palavras para os dois. Chega então a hora do sim. Tancinha, sem hesitar um segundo, abre um sorriso e diz que aceita se casar com Apolo. Apolo também faz a mesma coisa que Tancinha e diz sim. Eles então trocam as alianças e o juiz de paz declara eles casados.
Os dois se beijam e Tancinha diz que mesmo depois de tudo, a história deles só está começando e diz que ama ele. Apolo também diz que ama ela e eles se abraçam e terminam a novela casados. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!